Traders, caçadores de tendências, vocês estão no canal Catching Trends, eu sou o Nelson. Vamos tentar ouvir o que os gráficos nos dizem. Esse programa é o fechamento rapidinho de Ibov e dólar com bônus de SP500, Bitcoin e o que mais for necessário do dia 29 de setembro de 2021. Antes da gente começar, é importante que a gente defina uma expressão, aversão ao risco. Aversão ao risco é o seguinte: esse programa de hoje podia ter sido deixado gravado ontem, depois daquele que foi gravado ontem. Era óbvio, quase óbvio, o que iria acontecer hoje. Mas o medo de estar tudo errado, não fiz a gravação e vou fazer hoje depois do gráfico funcionando, do gráfico andando e com o lado esquerdo do gráfico montado. Aversão ao risco, medo de errar. Bom, vamos aqui começar com o Ibov. Ibov fez um ganho de 0,89%, natural, como o pessoal gosta de chamar, isso é um gift, um presente para simplificar uma entrada. Tá? Quer dizer, muitas vezes, não obrigatoriamente isso vai acontecer, tá? Mas muitas vezes, depois de um Marubozu desse tamanho, a gente tem um candle de contração de volatilidade, tá? Que é o candle ideal para que a gente possa preparar uma entrada na continuação da tendência ou do movimento que foi feito no Marubozu. Tá? A gente chegou aqui até 12.028, eu ouvi alguma coisa próxima de 12.000 ontem e foi 12.028. E a perda desse conjunto aqui, tá, do Marubozu com o candle de contração de volatilidade vai provavelmente levar o Ibov para tentar uma missão 112,8 no 106 mil. Vamos ficar de olho, hein? O índice futuro, com um gráfico de 60 minutos, abriu bem hoje, fugindo aqui da zona quente de venda, abriu num gap de alta, fez um movimento de alta interessante, bateu na saída, na fronteira da zona vermelha e voltou, cedeu, fez 3 tentativas de voltar para cima, mas os vendedores socaram de volta e fecharam 3 candles horários do mesmo nível, apesar de 3 pavios grandes de tentativa de compradores de empurrar novamente Ibov, o índice futuro, para cima para sair da zona vermelha, e não conseguiram. No dólar, um movimento lateral, um movimento de espera, tá? Porque o mercado hoje, de uma forma global, foi todo de pequenas gifts aí nos Marubozus de ontem, tá? E o dólar fez um inner candle, tá? Um inner bar, aqui depois do candle de ontem, e não perdeu a mínima, não perdeu a máxima. Amanhã é o rompimento de um desses dois lados, e o mais provável é que ele volte a fazer o que nós estivemos falando a semana toda, é buscar a linha branca, mas o rompimento de um desses dois lados deve dar a direção ao dólar. No 60 minutos, a gente viu uma tentativa de subida, não conseguiu levar o teto, voltou próximo do 76,4, foi de novo próximo ao teto e fechou praticamente no ponto em que abriu. Tá? Partindo para os Estados Unidos, vamos começar olhando aqui o SP500, que está abaixo da linha branca, abaixo do 76,4, tá? O SP500 aqui fazendo esse movimento, esse gráfico já é o gráfico aberto hoje à noite, tá? Ele fez também um gráfico, um candle de contração de volatilidade depois desse grande candle de baixa de anteontem, ou de ontem, né? Um candle de contração de volatilidade, e hoje na madrugada ele está ensaiando aqui uma malandragenzinha de tentar voltar para dentro da zona quente de compra, tá? Eu acho difícil, porque Catching Trends está aqui caidaço, apontando para o fundo e bem vermelho. No H4, 240 minutos, o SP500 caiu, foi dentro da zona quente de venda, tentou recuperar, bateu na saída, na fronteira, no 23,6, e não teve outra solução e ficou andando de lado com pavios grandes, muito parecido com o que a gente viu aqui no Ibov. Bitcoin, esse candle aqui já é de hoje, tá?
Bitcoin perdeu mais um pouco ontem, chegou mais um pouco aqui na fronteira para entrar na zona vermelha, ainda não entrou porque o canal vem se estreitando de topo, nós começamos a ter fechamentos máximos mais baixos na sequência de 144, o canal vem estreitando na parte superior, mas mesmo assim Bitcoin ainda continua fugindo um pouco no diário. Quando a gente cai no Bitcoin aqui no 240 minutos, a gente está um candle aqui aberto, acabando de mexer, fazendo uma subida, tá? A gente vê que essa região aqui está muito bem protegida, tá? A gente já começa, depois de tantos toques que não deram prosseguimento, a gente já começa a imaginar de que pode haver realmente algum esforço de compradores de tirar Bitcoin dessa região. Tá? Mas enquanto ele não sair da zona vermelha, enquanto ele não vencer a EMA 144 e buscar a linha branca do 240 minutos, Bitcoin ainda está em posição perigosa de venda. Vamos ver rapidamente aqui o dólar index DXY, tá? Que deu uma esticada, começou a esticar ontem esse teto, cumpriu a missão 112,8 com louvor e nesse momento faz um candlezinho de contração de volatilidade, início dessas 24 horas do DXY, com apenas 4 horas de pregão, mas é uma demonstração de que o dólar index está forte, está subindo e deve fazer com que SP500 e as demais bolsas sofram um pouquinho. Pessoal, era isso. Amanhã, se rompermos essas partes de baixo dos candles de contração de volatilidade, seja aqui no IBOV, seja no SP500 ou onde mais for necessário, a gente pode ter uma quinta-feira de queda que leve talvez uma semana de queda maior. Cuidado, atenção, abraço.